Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje estudaremos o direito constitucional. Na realidade, trataremos do artigo 5º da Constituição que fala dos direitos individuais e coletivos. Esta é a temática. Eu peguei 5 questões da banca OCP e através delas revisitaremos vários pontos do artigo 5º, certo? Então veja só. Ainda que você realize provas de outra organizadora, este vídeo é para você também. Afinal, a Constituição, os artigos, eles seguem a mesma lógica. A Constituição não muda independentemente da banca. Portanto, se a sua organizadora for a Consulplan, Sebrasp, FCC, FGV, enfim, pessoal, este vídeo atende perfeitamente a este contexto de revisão. Beleza? Então, explicado isso, só o último recadinho, se você puder deixar aquele like por aqui e também se inscrever no canal, eu agradeço e muito. E também deixo o convite para que se torne membro do canal por R$ 4,99 mensais. Sempre lembrando que os membros têm acesso a alguns vídeos exclusivos e também aos nossos mapas mentais. Recados dados, partimos ao conteúdo. Questão de número 1, bora lá. Renomada associação privada de âmbito municipal, que atua na área de proteção à infância e à juventude, foi objeto de matéria jornalística veiculada em programa televisivo dominical, na qual se denunciou, com a exibição de evidências robustas, que as atividades institucionais desenvolvidas pela associação estariam ligadas ao tráfico internacional de menores. Considerando o caso narrado e as disposições constitucionais acerca das associações, é correto afirmar que, letra A entidade associativa não poderá ser compulsoriamente dissolvida, em razão do direito constitucional de liberdade de associação. Letra B. A associação somente poderá ter suas atividades suspensas ao final de regular processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Letra C. As atividades da associação não poderão ser suspensas, eis que ela não detém caráter paramilitar. Letra D. Na esfera administrativa, para que a associação tenha suas atividades suspensas, faz-se imprescindível que o processo judicial que apura o ilícito penal já tenha transitado em julgado. E letra E. As atividades da associação só poderão ser suspensas por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado da ação. 5 segundos e voltamos primeiro com uma explicação teórica e depois com o gabarito. Bom, então vamos lá. Para resolver esta questão, identificaremos o tema central. E ele é justamente a associação. Estamos diante do direito de associação ou liberdade de associação. Esta previsão encontramos no artigo 5º, entre os incisos 17 ao inciso 21. Por lá, vimos na parte teórica, eu deixarei a playlist na descrição deste vídeo, vimos este mapa mental. Falamos que a liberdade de associação ela é plena. Então as pessoas podem criar ali as suas associações. Porém, se liga só. Esta liberdade ela deve atender fins lícitos. Até por isso fica proibida, é vedada a criação de associação de natureza ou de caráter paramilitar. Então fica proibida a associação de caráter paramilitar. Ou seja, aquelas associações que buscam formar um poder paralelo ao Estado. Por exemplo, as milícias, tá? Então não podemos ter uma associação ali de milicianos, de terroristas, enfim, o caráter não pode ser paramilitar. Além disso, você precisa saber que a criação destas associações é livre. Sendo livre, independe de qualquer autorização e fica vedada a interferência do Estado. E mais, pessoal, como é livre, ninguém está obrigado, tem um R a mais aqui, ó, ninguém está obrigado a associar-se, a ingressar nesta associação ou ainda a permanecer associado. Então, o camarada que era associado, ele pode deixar esta associação a qualquer momento, tá? Então, a criação é livre, independe de autorização e fica vedada a interferência do Estado. E lembre-se, ninguém pode ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. Continuando, chegamos ao que mais aparece em prova, que é a dissolução, no caso a extinção, ou ainda a suspensão das atividades de uma associação.
Bom, tenha em mente que os dois casos são possíveis, tá? Quando falamos em dissolução, na extinção de uma associação, temos que ela ocorre de forma definitiva, então a associação deixa de existir. Neste caso, precisaremos de sentença judicial, mas cuidado aqui, ó, não basta qualquer sentença judicial. Ela precisa transitar em julgado, ou seja, não pode comportar mais recursos, tá? Afinal de contas, é algo mais gravoso. Aquela associação, ela deixará de existir definitivamente. Portanto, precisaremos de uma sentença judicial que tenha transitado em julgado. Por outro lado, temos a atividade da associação sendo suspensa. Isso indica que está ocorrendo de modo temporário. Como é um pouco menos gravoso, aqui basta sentença judicial. Não precisaremos de uma sentença judicial transitada em julgado, certo? Mas se liga que nos dois casos precisaremos de sentença judicial. Portanto, a dissolução de uma associação ou ainda a suspensão de uma associação não cabe através de um processo administrativo. Não, precisamos da via judicial, através de uma sentença judicial. Sendo que, se for para dissolver uma associação, esta sentença judicial precisa transitar em julgado, e se for apenas a suspensão da associação, não necessitaremos do trânsito em julgado. E para fechar, temos a ideia de representação. Os associados, eles podem ser representados pela associação desde que haja autorização, certo? E esta representação inclui o âmbito judicial e também extrajudicial. Bom, agora que fizemos esta rápida revisão, vamos voltar aqui à nossa questão. Perceba só, como eu disse, estamos falando das associações. A letra A fala o seguinte: a entidade associativa não poderá ser compulsoriamente dissolvida, em razão do direito constitucional de liberdade de associação. Errado, falamos que existe a possibilidade de dissolução de uma associação e também de suspensão de suas atividades. A letra B fala o seguinte: a associação somente poderá ter suas atividades suspensas, então estamos falando de suspensão, ao final de regular processo administrativo. Este ponto está errado. Falamos que a suspensão e dissolução da atividade de uma associação só pode ocorrer via judicial. Precisaremos, portanto, de uma sentença judicial. Para dissolver, precisaremos ainda desta sentença judicial transitada em julgado, que não comporte mais recursos. E a suspensão basta uma sentença judicial, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, certo? Então, via processo administrativo, não cabe suspensão e muito menos dissolução de uma associação. Letra C. As atividades da associação não poderão ser suspensas, eis que ela não detém caráter paramilitar. Errado, poderemos suspender as atividades de uma associação e para isso basta sentença judicial. Lembrando que a suspensão não exige o trânsito em julgado. Portanto, letra C está errada também. Letra D. Na esfera administrativa, para que a associação tenha suas atividades suspensas, faz-se imprescindível que o processo judicial que apura o ilícito penal já tenha transitado em julgado. Galera, falamos que a suspensão das atividades de uma associação, a suspensão, não exige o trânsito em julgado. Basta uma sentença judicial. O que exige o trânsito em julgado é a dissolução, no caso a extinção, de uma associação. Por conta disso, a letra D está incorreta também. E letra E, que só pode ser o nosso gabarito, fala o seguinte: as atividades da associação só poderão ser suspensas por decisão judicial. Até aqui está perfeito, independentemente do trânsito em julgado da ação. Maravilha, pessoal, é exatamente isso. Quando falamos em suspensão das atividades de uma associação, basta uma sentença judicial. Agora, quando falamos em dissolução das atividades de uma associação, precisamos também de sentença judicial, porém aqui exige um requisito a mais. Além da sentença judicial, existe a necessidade do trânsito em julgado, ou seja, esta sentença não pode mais comportar qualquer recurso. Por conta disso, a letra E
é o nosso gabarito. Avançando, vamos para a questão de número 2 agora. O artigo 5º da Constituição Federal enumera alguns direitos individuais que devem ser preservados tanto pelo Estado como por particulares. Assinale a alternativa que apresenta um direito constitucionalmente previsto no referido artigo. Letra A. É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. Letra B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Letra C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelecer. Letra D. Haverá juiz ou tribunal de exceção. E letra E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. 5 segundos e já voltamos. Bom, então vamos lá. A letra A fala que é livre a manifestação do pensamento. Perfeito. Encontramos essa informação no inciso 4 do artigo 5º da Constituição. Porém, a parte final do item acaba errando. Fala que é permitido o anonimato. Não, pessoal, é vedado o anonimato. Então, a pessoa ela pode manifestar o seu pensamento, porém não pode ficar no anonimato. Isso vai ajudar justamente a identificar as pessoas e punir eventuais excessos. Então, é por conta disso que é vedado o anonimato. Letra A está incorreta. Letra B. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Falamos sobre isso e até aqui está perfeito. Inclusive a de caráter paramilitar. Não. Comentamos sobre isso no inciso 17, temos a previsão que é vedada a associação de caráter paramilitar, certo? Com isso, a letra B está incorreta. Vamos agora observar a letra C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até aqui, o item está correto. Encontramos esta informação no inciso 13, lá no artigo 5º da Constituição. Porém, galera, a parte final está errada. Diz que, independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nada disso. Precisamos atender, então, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esta parte aqui torna o item incorreto. Vamos pensar no advogado. Ele pode exercer a sua atividade, porém precisa passar, por exemplo, no exame da ordem, que foi uma exigência estabelecida em lei. Então, por conta disso, o item C está incorreto. Eventuais exigências precisam ser atendidas. Letra D. Haverá juízo ou tribunal de exceção. Nada disso. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esta informação encontramos lá no inciso 37. Então, por lá, vamos encontrar esta informação, tá? Juízo ou tribunal de exceção são aqueles tribunais criados para um caso concreto. Então, pegamos um juiz específico e ele vai ser o aplicador do direito naquela situação específica. Perceba que fugimos totalmente da ideia de imparcialidade. Então, é proibido, é vedado, juiz ou tribunal de exceção. Precisamos respeitar as regras de competência e também de distribuição, certo? Então, a letra D está incorreta também. Bom, e a letra E, ela traz a ideia de inviolabilidade domiciliar. Portanto, precisamos recorrer ao inciso 11 do artigo 5º da Constituição. Antes disso, pessoal, vamos fazer uma rápida revisão. Quando falamos em inviolabilidade domiciliar, leve para sua prova o seguinte: a casa do indivíduo é inviolável. Então, se ele não autorizou, ninguém pode entrar na sua residência. Esta é a regra. Porém, o inciso 11 traz também situações excepcionais. Por aqui temos o seguinte: a casa do indivíduo poderá ser violada, significa que outras pessoas podem ingressar sem a sua autorização em 4 situações, sendo que 3 delas podem ocorrer durante a noite ou durante o dia, e uma situação por aqui só vale durante o dia, certo? Então perceba, a casa do indivíduo poderá ser violada nos casos de flagrante delito, desastre ou ainda para prestar socorro.
Nestas 3 situações, tanto faz durante a noite ou ainda durante o dia. Eu até coloquei um macete aqui, ó, flagrante de soco, tá? Então, nestes casos, durante a noite ou durante o dia, a casa do camarada pode ser violada. Flagrante de flagrante delito, este D de desastre e o soco de socorro, tá? De prestar socorro. E a última situação, que só tem validade se ocorrer durante o dia, é através de ordem judicial. Então, para a sua prova, leve que a regra é a inviolabilidade domiciliar. Porém, em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou mediante ordem judicial, poderemos ingressar na residência do camarada mesmo sem a sua autorização. Mas cuidado, quando falamos de ordem judicial, só vale durante o dia, certo? E nas demais situações, poderemos ingressar durante o dia ou durante a noite. Agora vamos resolver a questão. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Perfeito. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Até aqui, sem nenhum erro. Salvo, então vamos para as exceções. Em caso de flagrante delito, beleza, ou desastre, certo até aqui, ou para prestar socorro, beleza. Ou durante o dia, por determinação judicial. Perfeito, pessoal. A questão trouxe as 4 exceções e falou ainda que durante o dia, por determinação judicial. Com isso, nosso gabarito só pode ser a letra E. Avançando, chegamos agora à questão 3. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta um direito fundamental previsto na Constituição Federal? Letra A. Liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Letra B. Liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Letra E. É assegurado a todos o acesso à informação, porém sem sigilo da fonte. Letra D. Direito a ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E letra E. Direito de não haver pena de morte em nenhuma hipótese. 5 segundos e já voltamos. Então vamos lá. Na letra A, temos esta passagem, esta previsão no inciso 9 do artigo 5º da nossa Constituição. E de fato, já adianto que é o gabarito, tá? A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe de censura ou licença. Então não teremos um controle prévio por parte do Estado ou eventualmente uma autorização para que estas artes sejam divulgadas. Maravilha? Então, a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe de censura ou licença. Esta é a previsão do inciso 9. A letra B fala o seguinte: liberdade de associação para fins lícitos. Até aqui, beleza. Inclusive a de caráter paramilitar. Nada disso, falamos agora há pouco que é vedada a de caráter paramilitar. Encontramos essa informação lá no inciso 17. Letra C. É assegurado a todos o acesso à informação, porém sem sigilo da fonte. Esta parte final errou aqui, ó, porque é resguardado o sigilo da fonte. Encontramos esta informação no inciso 14 do artigo 5º da Constituição, tá? Então, o erro está aqui, ó, sem sigilo da fonte. Nada disso, é resguardado o sigilo da fonte. Letra D. Direito a ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Falamos lá no inciso 20 que ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Com isso, a alternativa D está incorreta também. E a letra E fala o seguinte: direito de não haver pena de morte em nenhuma hipótese. Este nenhuma matou a questão e tornou o item incorreto. O inciso 47 nos diz o seguinte: não haverá penas de morte, porém se liga só, salvo em caso de guerra declarada. Então aqui temos uma exceção. A regra geral é a seguinte: pena de morte não ocorrerá no país. Porém, a exceção são aqueles casos de guerra. Havendo uma situação de guerra, existe a possibilidade, sim, de pena de morte. Beleza? E só para completar aqui, ó, então não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra. Também não teremos penas de caráter perpétuo
de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, certo? Com isso, nosso gabarito ficou letra A, de aprovado. Todas as outras estão incorretas. Avançando, chegamos à questão de número 4 agora. Em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Letra A. Os estrangeiros residentes no Brasil não são iguais perante a lei em relação aos cidadãos brasileiros. Letra B. É assegurada, exclusivamente aos cidadãos brasileiros, apenas a inviolabilidade de seu direito à segurança e à propriedade. Letra C. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Letra D. Não é livre a manifestação do pensamento. E letra E fala o seguinte: apenas os cidadãos brasileiros não podem ser submetidos à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 5 segundos. Então vamos lá. Letra A e letra B extraímos do caput do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, perceba a quantidade de direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes, certo? Então, por aqui temos que todos são iguais, não haverá distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. E também teremos a inviolabilidade dos seguintes direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Para que você memorize, lembre-se do VLISP. Então, temos a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e, por fim, propriedade. Então, na realidade, por aqui, temos os destinatários dos direitos e garantias fundamentais. E são destinatários os brasileiros e também os estrangeiros. Segundo a Constituição, os estrangeiros residentes no país. Temos aqui um aprofundamento por parte do STF, que considera também os estrangeiros em trânsito, ou seja, os turistas, tá? Então, seriam destinatários brasileiros e os estrangeiros, residentes ou ainda em trânsito, seja em situação regular ou ainda irregular. Então, saiba que até aqui é o texto constitucional e essa parte aqui é uma complementação do STF. Maravilha? Agora vamos responder a questão. Letra A. Os estrangeiros residentes no Brasil não são iguais perante a lei. Vamos colocar um erro por aqui. Até porque o caput fala que todos são iguais, tá? Então, a letra A está incorreta. Letra B. É assegurada exclusivamente aos cidadãos brasileiros apenas a inviolabilidade de seu direito à segurança e à propriedade. Existem 2 erros neste item. Exclusivamente aos brasileiros, não, vimos que são aos brasileiros e estrangeiros, e os direitos que são invioláveis não são apenas segurança e propriedade, mas sim o nosso macete aqui, VLISP, vida, liberdade, igualdade, segurança e também propriedade. Com isso, este item está incorreto. Letra C. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Maravilha, encontramos esta informação no inciso 1º do artigo 5º da nossa Constituição. Estamos diante do princípio da igualdade de gênero. Por conta disso, este item é o nosso gabarito. Letra D. Não é livre a manifestação do pensamento. Já comentamos sobre isso e falamos que a manifestação do pensamento é sim livre, mas fica vedado o anonimato. E letra E diz que apenas os cidadãos brasileiros não podem ser submetidos à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Este item também está incorreto e encontramos esta previsão no inciso 3º do artigo 5º, que diz que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Bom, se o item fala ninguém, vamos englobar brasileiros e também estrangeiros. Com isso, o gabarito ficou letra C, de casa. Avançando, chegamos à última questão, de número 5, também Instituto AOCP. Segundo a Constituição Federal,
para que um tratado internacional sobre direitos humanos ingresse em nosso ordenamento com status de emenda constitucional, ele deve ser aprovado. Letra A. Pela Câmara dos Deputados, em um único turno, pela maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. Letra B. Pelo Senado Federal, em 2 turnos, por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Letra C. Pela Mesa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Letra D. Em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E letra E. Em cada Casa do Congresso Nacional, em um único turno, por 2/3 dos votos dos respectivos membros. 5 segundos. Bom, então vamos lá, fazendo uma rápida revisão teórica. Precisamos recorrer ao parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Por lá encontraremos a ideia de tratados internacionais. Tratados internacionais são os acordos firmados entre o Brasil e um outro país, tá? E estes tratados, estes acordos, podem versar sobre direitos humanos ou ainda outros assuntos que não envolvam ali direitos humanos. Maravilha? E quando eles ingressam no país, em nosso ordenamento, eles podem ser incorporados, eles podem ter um status diferente. Então são 3 incorporações possíveis. É justamente o que veremos a partir de agora. Então, estes tratados internacionais, se eles versarem sobre direitos humanos, perceba só, poderemos ter 2 caminhos. Caminho 1 terá um status e caminho 2, uma outra forma de incorporação. Então, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que sejam também aprovados com rito especial terão status, terão força de emenda constitucional, ou seja, equivalem à Constituição Federal. Quando falamos deste rito especial, significa que eles ingressaram no nosso ordenamento, sendo aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação e por 3/5 dos votos dos membros daquelas casas, tá? Então, isso significa um rito especial. Portanto, um tratado internacional versando sobre direitos humanos e que foi aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5 dos membros, terá força, terá status de emenda constitucional. Por outro lado, se tivermos um tratado versando sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado com um rito especial, ele terá um status supralegal e está acima da lei, porém abaixo da Constituição. E por fim, temos os tratados que não versam sobre direitos humanos. Não versando sobre direitos humanos, o status será legal, ou seja, terá força de lei ordinária. Maravilha? Bom, então vamos lá. Estamos falando de um tratado internacional versando sobre direitos humanos. E a questão quer saber como este tratado ingressará no país com força, com status de emenda constitucional. Falamos que para que um tratado internacional versando sobre direitos humanos ingresse no país com status constitucional, de emenda constitucional, ele precisa ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, por 3/5 dos votos. Então vamos procurar esta alternativa. Ele deve ser aprovado, letra A, pela Câmara dos Deputados em um único turno. Errado por aqui, tá? Letra B, pelo Senado Federal em 2 turnos por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Não, 2 turnos nas 2 casas por 3/5 dos votos. Letra C, pela Mesa do Congresso Nacional. Pode parar, pessoal. Não é pela mesa, mas sim pelas 2 casas do Congresso. Letra D, em cada casa do Congresso Nacional. Opa, aqui tá legal. Em cada casa significa na Câmara e também no Senado Federal. Em 2 turnos, beleza, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então temos em cada casa do Congresso 2 turnos por 3/5 dos membros. Perfeito, foi o que vimos. Então o gabarito ficou letra D.
E letra E fala o seguinte: em cada casa do Congresso Nacional, perfeito, em um único turno, temos um erro aqui, por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Não, pessoal, por 3/5 dos votos, tá? Então precisamos ter aprovação em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, nas duas casas do Congresso Nacional, estamos falando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso deve ocorrer em 2 turnos de votação e temos também a necessidade de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Com isso, nosso gabarito ficou letra D de dado. Bom, galera, então é isso. Assim resolvemos 5 questões e fizemos uma revisão de alguns pontos do artigo 5º da nossa Constituição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e em breve voltaremos com mais conteúdo aqui no canal. Agradeço pela companhia, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!